Teatro do Oprimido, um aliado na educação. Prática, teoria e reflexões de como a metodologia sistematizada por Augusto Boal pode e deve ser usada nos espaços formais de educação, além dos não formais, claro. O projeto tem apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, através do Prêmio Arte e Escola. Teatro do Oprimido, um aliado na educação. Um projeto criado por mim, Hélia Sarapec. Olá, eu quero me apresentar para vocês, um pouquinho melhor. Eu sou artista, eu sou ativista, ou seja, eu sou uma artivista, sou educadora, sou doutoranda e mestre em artes cênicas pela Unirio, licenciada em Ciências Biológicas, com uma pós-graduação que eu fiz em Teatro na Educação pela UERJ, e também coringa. A melhor definição para mim é coringa, ou seja, eu trabalho com teatro do oprimido. Desde 1990, foi no Centro de Teatro do Oprimido. De 2009 até 2014 eu fiz parte da coordenação, fui coordenadora. Depois eu ajudei a fundar um grupo chamado Gesto, que é o Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, que tem a sua ação desde 2010, já voltado mais para a área da academia. Eu também sou autora, ajudei a organizar e escrever 2 livros, Teatro do Oprimido e Outros Babados, que é um livro sobre teatro oprimido na diversidade sexual, junto com meu grande amigo Flávio da Conceição, e Teatro oprimido na universidade, que já foi feito junto com esse grupo, meu grupo chamado Gesto, que inclui vários outros autores, autoras e organizadores e organizadoras também. Nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o teatro oprimido através do conhecimento da metáfora do teatro oprimido, que é a árvore. Partindo do princípio de que todos os seres humanos fazem teatro inconscientemente em suas ações cotidianas, tomar consciência desse potencial teatral é um dos caminhos para que o oprimido possa fazer valer seus direitos. Então, baseado em um conjunto de exercícios, jogos e técnicas sistematizados por Augusto Boal, o teatro oprimido é para todos e para todas que não somente uma ideia de não somente viver em sociedade, mas que desejam transformá-la num lugar melhor para todos. O teatro oprimido é para isso. E esse método sistematizado pelo Boal, ele é baseado numa ideia muito simples de teatro enquanto essência humana. O teatro numa forma essencial, ou seja, ele está presente na gente desde quando a gente nasce, a gente faz teatro. A criança ela vai para a areia da praia, ela quer construir coisas, castelos, ela quer fazer coisas. Você dá uma caixinha para a criança, ela revira a caixa de todas as formas, transformando a caixa em outras coisas. A mesma coisa ela faz com brinquedos, a mesma coisa ela faz com as pessoas. Ela tem uma relação com a mãe diferente da relação que ela tem com o pai. A mesma coisa ela tem com uma madrinha, com o irmão, com o cachorro, com o gato da casa, Então, a criança ela constrói nas relações outros personagens para ela mesma. Dentro dela, ela vai construindo as relações e vai mudando também a forma de agir. Isso tudo é uma essência, é uma forma essencial de fazer teatro, que a gente, com o tempo, na verdade, vai perdendo. A gente vai perdendo porque a sociedade vai nos impondo uma forma de agir, como se a arte, o teatro e todas as outras artes, elas fossem de uma classe especial de pessoas, o que não é verdade. A arte é para todos nós, Ela é a nossa essência. E o teatro, em especial, ele é muito importante porque é uma arte que eu me aprendo a me enxergar. Eu saio de mim e me vejo do lado de fora, É como se eu pudesse me ver do lado de fora de mim mesmo. E eu me vendo do lado de fora, eu posso ter a capacidade de me transformar. Então, através dos nossos canais sensoriais, que são meios de comunicação e compreensão do mundo, é através deles que eu me expresso, que eu me torno um ser único. Através da palavra, do som, da imagem, através dessa potência que eu tenho de fazer arte. Não só teatro, como fazer uma pintura, fazer uma escultura, fazer um desenho, criar uma música. Boal costumava falar que a gente estava num processo de desalfabetização estética, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai sendo alfabetizado nas letras, no verbo, na escola, a gente vai sendo desalfabetizado esteticamente, a gente vai desaprendendo a usar essa nossa essência humana.
né? E é uma pena, porque a gente precisa dela para se comunicar, para entender o mundo, como eu acabei de falar. Então, o teatro do oprimido nada mais é que uma proposta de resgate. Resgatar essa estética e resgatar essa possibilidade de nos comunicarmos de forma sensorial com o mundo. E ele é esse sistema de jogos e técnicas para desmecanização corporal e mental também, né? De forma que a gente possa usá-los para transformar a nossa posição de espectadores de mundo, né, de ficar assistindo, parados assistindo, para espectatores ou espectatrizes do mundo. Sair da posição de consumista para a posição de produtor, sair de objeto para sujeito de nossas próprias vidas e histórias. A metodologia ela é muito extensa, então por isso ela foi sendo sistematizada ao longo dos caminhos do Boal, com os coletivos com os quais ele trabalhou. Conforme as questões sociais iam se apresentando, o Boal ia vendo de que forma o teatro poderia ser contribuinte para aquilo. Existe uma metáfora, para poder clarear o todo do TO, foi criada uma metáfora que nada mais é do que uma árvore, um ser vivo, lindo, uma metáfora maravilhosa, porque nos faz entender como o teatro oprimido é uma coisa viva e pulsante, ele não está parado, ele está sempre caminhando, ele está sempre desenvolvendo, ele está sempre tentando se descobrir. Mesmo após o falecimento do Boal em 2009, a gente já tem aí 11, 12 anos de falecimento do Boal, e o teatro oprimido não está parado, né? Tem novas coisas surgindo, claro que sempre levando em conta princípios e sua meta. Então vamos falar sobre isso agora, pensando na imagem da árvore, né? Então, imaginando uma imagem de árvore aí para vocês, nós temos em primeiro lugar as raízes. Nas raízes da árvore do teatro do oprimido, o Boal coloca a estética do oprimido, que, na verdade, é uma forma didática de colocar, mas o que significa isso? A estética do oprimido, para o teatro do oprimido, é a nossa capacidade de fazer estética, como eu falei. Então, ele divide em 3 canais: palavra, som e imagem, que ele escreve, a gente escreve, são postas na raiz da árvore, mas elas querem mais significar como se fossem a seiva que alimenta o teatro do oprimido, porque a estética do oprimido vai ser encontrada em todas as partes da árvore. Tem exercícios e jogos específicos da estética para desenvolver essas capacidades que a gente tem de pintar, de escrever, de fazer uma escultura, de construir uma música, mas ela também vai ser encontrada em todas as outras partes da árvore. Os jogos e exercícios são colocados no tronco. A gente precisa tornar o corpo expressivo, a gente precisa trabalhar o corpo para que ele seja uma linguagem e para que ele possa proferir um discurso. Então, os jogos e exercícios eles vão trabalhar nessa lógica e depois vão ser divididos também em categorias. Mas os jogos e exercícios são sempre importantes. Antes da gente chegar em qualquer técnica, a gente vai passar por jogos e exercícios, para justamente a gente passar por esse processo de desconstrução, né? Desconstrução dos nossos corpos que são mecanizados, né? E das nossas cabeças que também, às vezes, parece que estão endurecidas por tanta coisa que vem de fora, né? Por tanta coisa que nos avassala de fora para dentro. As técnicas do TO, elas já são postas nessa grande árvore, no tronco e nas copas. E eu vou pensar um pouco de forma cronológica, que eu acho que é mais fácil para a gente entender. O teatro jornal, que fica numa das copas, ele foi usado na Revolução Russa no início do século passado, e ele é usado muito também nos Estados Unidos, já na década de 30. Boal mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos há algum tempo, na década de 50, e lá ele estuda com John Geisner, ele acompanha as coisas do Actor Studio, então ele faz diversos acompanhamentos ali da galera do teatro efervescente nos Estados Unidos na década de 50. E com isso eu acho que ele traz esse Living Newspaper dos Estados Unidos de alguma forma para o Arena, para o Teatro de Arena, em qual ele foi diretor durante também muitos anos. No Arena, quando a ditadura fica mais ferrenha, né? Estamos já falando da década do final de 60 para 70, então na década de 70, 71, a censura estoura forte, né? A gente tem vindo aí do AI-5 e a coisa fica muito pesada. Boal não consegue mais fazer o teatro dentro do espaço do teatro. Então ele pensa numa proposta de reviver um pouco aquela ideia do Living Newspaper, que é, na verdade, trabalhar os textos dos jornais
para apresentar no espetáculo do teatro à noite. Ou seja, o que sai na notícia de manhã é apresentado à noite no teatro. É uma forma de um pouco burlar a censura. Afinal, aquelas notícias já tinham saído no jornal, então não era nenhum problema elas estarem sendo encenadas. Foi a forma que ele e o Núcleo 2 do Teatro de Arena, naquele momento, consegue para colocar a realidade em cena. Os jornais nem sempre contam a verdade. A ideia do teatro-jornal é contar o que está por trás dessa realidade, revelar o que está escondido da notícia. O que a notícia não está contando, especialmente na época da ditadura, né? A notícia não falava que tinham tantos mortos, tantas pessoas presas e torturadas. Então, como é que revelava-se isso? Então, pegava a notícia do jornal e teatraliza. A ideia do teatro-jornal é simplesmente essa, você trabalhar notícias do jornal, hoje em dia podem ser notícias de revista, notícias online, né? Notícias que a gente capta do mundo da internet e representá-las. Boal é preso, torturado devido ao trabalho dele, e ele é exilado, ele é expulso do país, ele tem que se exilar. Ele se exila na América Latina primeiramente. Nesse exílio na América Latina, ele continua a sistematizar o teor de uma forma muito intensa, até porque a ditadura vai estourando nos demais países. Então, o Boal, quando ele chega na América Latina, ele sistematiza algumas técnicas muito importantes para o teatro oprimido. Uma é o teatro-imagem, mora na Argentina há muito tempo, mas ele trabalha pelos países ali. E no Peru, ele participa de um programa de alfabetização integral chamado Alfim, que era um programa baseado na pedagogia do Freire, né? O Freire já havia passado pela América Latina, também em seu exílio, e esse programa é baseado na proposta pedagógica do Freire, que propunha, na verdade, alfabetizar não só na palavra, mas através de outras linguagens. E o Boal, nesse programa, trabalha com teatro, fotografia e outras coisas. E é interessante porque ele vai trabalhar com comunidades, com povos indígenas do Peru, e cada um falava uma língua diferente. Então, o Boal nem falava espanhol direito, e nem aqueles povos, aquelas pessoas que participavam do programa falavam espanhol. Cada um falava a sua própria língua. Então, o Boal, na tentativa de conseguir se comunicar melhor, ele propõe trabalhar um teatro que não use linguagem verbal. Então, ele constrói uma série de jogos e técnicas baseados numa linguagem não verbal, ou seja, linguagem a partir do nosso próprio corpo apenas. Ainda na América Latina, Boal trabalhava com populações campesinas e ele fazia uma coisa que chamava dramaturgia simultânea com os grupos de teatro dele, ou seja, eram atores e atrizes que construíam cenas baseadas nas questões dos campesinos e campesinas. Né? E essas questões eram colocadas em cena e para discutir com a plateia. A plateia ia dando sugestões para modificar aquela cena que estava sendo apresentada pelos atores e atrizes, mas que era baseada na vida real dos campesinos e campesinas. Ou seja, já incluía os oprimidos no processo e da produção teatral, mas eles não ainda estavam na representação. Então, numa dessas histórias, o que acontece? Uma cena é apresentada, ele pede propostas da plateia, só que uma das pessoas da plateia fica muito incomodada e diz que a atriz não está fazendo a proposta que ela havia sugerido. Então, ele convida essa pessoa a entrar em cena e fazer. E essa pessoa entra em cena e faz, né? E faz a sua proposta. Essa quebra de barreira entre palco e plateia produz uma coisa inusitada para o teatro, não só para o teatro oprimido, mas para o teatro, não só para o teatro do oprimido, mas para o teatro mundial, né? Então se quebra completamente a barreira entre palco e plateia, e ele descobre uma coisa chamada teatro fórum, que é muito mais interessante, vem a ser muito mais interessante que a dramaturgia simultânea, ou seja, teatro fórum, os próprios oprimidos e oprimidas vão construir uma cena e vão tentar modificar, né, já que é uma cena que apresenta um problema que não tem uma solução, um problema social, e convida a plateia de espectadores e espectatrizes que já estão nessa posição para transformar aquela história, para tentar encontrar uma alternativa de solução para aquela história. É a técnica mais utilizada no mundo hoje. Só que na América Latina, a ditadura continuava perseguindo as pessoas, existia uma operação chamada Operação Cóndor, que é uma espécie de coordenação entre os regimes militares para impedir o trânsito livre, né, das pessoas que queriam trabalhar, ou caçar os esquerdistas, as pessoas que trabalhavam com arte. Então o cerco começa a apertar e era impossível fazer teatro dentro dos próprios teatros, era impossível fazer o teatro também na rua.
Então, o Boal começa a desenvolver uma coisa que ele chama de teatro invisível, ou seja, fazer o teatro no local onde a cena realmente poderia acontecer. Então, ele produz cenas de discussão social, claro, sempre querendo trazer uma discussão da realidade, só que dentro da própria realidade. É uma técnica incrível, porque você acaba horizontalizando, de uma certa forma, a discussão entre espectatrizes, espectadores e atores e atrizes. Né? Para quê? Para dar visibilidade ao que está invisível, a temas como machismo, racismo, homofobia, entre tantos outros, desigualdade social, né? Boal continua nessa caminhada na América Latina, só que ele vai parar em Portugal e na França, por conta da ditadura na América Latina. Ele acaba indo para Portugal e, em seguida, ele vai para a França. Quando ele chega na Europa, ele percebe que as questões eram muito diferentes daqui. Aqui não existiam polícias atrás das pessoas, mas existiam questões difusas, estranhas, subjetivas, questões que eram muito introspectivas nas pessoas. As pessoas tinham muitas questões que estavam, parece que, internalizadas dentro da mente delas. Então, a generosidade do Boal permite que ele quisesse entender, né, o que estava se passando na cabeça das pessoas, e ele busca como é que ele consegue trabalhar aquelas questões internalizadas. Claro que elas têm origem social, aquelas questões, mas ele consegue construir um conjunto de técnicas que ele dá o nome de arco-íris do desejo para tentar compreender como essas questões internalizadas se passavam na cabeça das pessoas. Mesmo tendo origem social, elas entravam na mente, né, no corpo das pessoas como grandes medos, receios, medo do escuro, medo do outro, né, medo de se expor. Com o processo de redemocratização no Brasil, o Boal retorna ao país em 1986 através do projeto da Fábrica de Teatro Popular no Rio de Janeiro, durante o governo Brizola, com Darcy Ribeiro, que era então o secretário de Educação. A proposta da fábrica era a formação de animadores culturais nos CIEPs, né, nos Centros Integrados de Educação do Rio de Janeiro. Essa formação dos animadores culturais ela é bastante intensa, eles criam cenas, eles apresentam nos CIEPs para a comunidade escolar e aberto também. Muda o governo, muda o projeto, e eles continuam na formação de grupos populares pelo Rio de Janeiro, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Esse era um momento muito de difusão muito política muito forte, existiam muitas manifestações por conta da candidatura do Lula, por conta da candidatura à presidência. O Lula se candidata em 89, depois vem Collor, também se candidata, Collor ganha, e Collor logo em seguida é acusado de corrupção. E nesse momento o CTO já estava no Teatro do Glaucio Rocha, que ele fica exatamente na Avenida Rio Branco, que é uma das maiores avenidas de manifestação política do Rio, né? Uma avenida muito forte politicamente, todas as manifestações passam por ali. O CTO adentra nas manifestações no movimento Fora Collor. Ele faz uma coligação muito forte com os partidos de esquerda naquele momento, o PT, e o Boal acaba candidato a vereador, e a gente entra para dentro do mandato do vereador Augusto Boal, um mandato político-teatral, na ideia de transformar o eleitor em legislador. E é isso que se trata o teatro legislativo, a ideia de a gente continuar o trabalho com as técnicas do teatro oprimido, em especial o teatro fórum, e ir além dela, né? Além da técnica, como é que a gente podia transformar aquela proposta do espectador, da espectatriz, em proposição de lei, em sugestão legislativa ou de atuação política ou legislativa ali através do mandato do vereador Augusto Boal. Essa fecha mais uma copa, e a última copa, lá de cima da árvore, né? Ele está escrito ações sociais concretas e continuadas, ou seja, toda a metodologia do TO, todas as técnicas, jogos, exercícios, a metodologia de uma forma ampla. Para que ela nos serve, né? Além de fazer teatro? Ela nos serve para nos descobrirmos e para a gente fazer ações sociais concretas na sociedade em que a gente vive. Voltando lá no início, o teatro oprimido foi sistematizado no intuito de transformar a sociedade, no intuito de usar a arte como uma forma de transformação, como um meio de transformação social. Então, essa copa das ações sociais concretas e continuadas, ela está ali para nos lembrar, nos recordar que tudo que a gente faz com o TO tem uma meta
meta principal, que é a transformação da sociedade. E lá embaixo, na base da árvore, a gente coloca as palavras ética e solidariedade. Ou seja, o teatro do oprimido, ele tem um fundamento, ele tem princípios para a sua atuação. E ele é baseado nesses dois princípios, ética e solidariedade. A ética não como sentido de moral, lei, mas a ética no sentido de que o que é bom para o outro é bom para mim também. A ética voltada ao sentido dos direitos humanos, os direitos à vida. Solidariedade no sentido não assistencialista, mas mais próximo à frase de Che Guevara, ser solidário é correr o mesmo risco. Esse solo também precisa ser fértil, ser adubado de conhecimentos diversos, filosofia, história, ecologia, política, participação social e política, são palavras que existem no solo do desenho da árvore. E lá em cima, no topo da árvore, voando já, a gente vai ver a figura de um passarinho, que significa a multiplicação criativa do teatro do oprimido. Esse passarinho, ele simboliza o participante, o praticante, o multiplicador, o coringa do teatro do oprimido. Aquele que vai carregar para outros ares, além dessa árvore física, a proposta da metodologia do teatro do oprimido, que carrega em si a meta da transformação social baseada nos princípios da ética e da solidariedade. Então, nós temos a ação como meta e a ética, a solidariedade como os nossos princípios, os nossos guias. E o meio são todos esses jogos, exercícios e técnicas que aparecem desenhados e figurados na árvore. Então, o teatro do oprimido tem a essência política da transformação social. É um método para a libertação do sujeito. É um método de desopressão. A metodologia do TO, ela é incontestável, né? Ela tem uma incontestável atuação em diferentes territórios. Ela está presente nos 5 continentes, em espaços dos mais diversos que você possa imaginar, desde as comunidades rurais do interior de Calcutá, na Índia, por exemplo, até os povos indígenas da Guatemala. Então, a inclusão do teatro oprimido, além da educação não formal, na educação formal, ela é imprescindível como um aliado. O teatro oprimido é um aliado para uma ação pedagógica afinada com os direitos humanos, na construção da cidadania. Ela já é prática em muitos países europeus e norte-americanos nesse sentido da educação formal. E no Brasil a gente já tem muitas experiências também, que em algumas escolas, em algumas instituições de ensino médio, de ensino fundamental e na academia de nível superior. E quanto mais TO como aliado na educação, mais vai ajudar a colaborar na formação de cidadania, na formação de cidadãos e cidadãs que querem transformar o mundo em que vivem e não apenas consumi-lo. Para finalizar, eu agradeço a vocês que estão aqui escutando, a todos os praticantes, multiplicadores, formadores, educadores de teatro do oprimido, e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que através da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Governo e do Governo Federal, através do Prêmio Arte Escola, da Lei Aldir Blanc, a possibilidade de estar aqui hoje. Agradeço também ao Cachalote Matos, cenógrafo, doutorando da UERJ, que usa a estética do oprimido na construção de uma educação antirracista, que vai estar aqui com a gente no podcast, a Kelly de Bertoli, atriz, educadora, doutora, também pela construção de um teatro social dos afetos, que é baseado no teatro do oprimido, na luta por uma escola que dialoga sobre as opressões dentro da comunidade escolar, que também vai estar aqui com a gente no podcast, ao Rony Valk, educador, biólogo, ator, músico, professor de teatro do oprimido há 10 anos na Escola Ogamitá, que é uma escola que funciona na cidade do Rio de Janeiro, é uma escola particular que usa o teatro do oprimido como disciplina há 10 anos. Isso é uma experiência inusitada, incrível e única, que merece muitos aplausos. O Rony vai estar colaborando com a gente aqui também na criação do vídeo, nas edições de todo o material. Agradeço demais todo o apoio e participação do Rony. A Elza de Andrade, minha orientadora, professora da Escola de Teatro dos programas de pós-graduação em teatro da Unirio,
que sempre me dá apoio, conselhos e dicas. A Luiz Guarnier, educador e artista da Baixada Fluminense, mestrando no programa de pós-graduação em ensino de artes cênicas da Unirio, que também me deu suporte na realização da oficina através do suporte técnico lá no Zoom. Agradeço a minha querida companheira também, Andréa Verusca, e o companheiro Wagner Montenegro, do Nexto, Núcleo de Experimento Teatro do Oprimido, onde eles realizam um trabalho de arte e educação na formação no teatro do oprimido, experimentação estética, pesquisa e criação artística. Eles foram também muito impulsionadores para que eu pudesse fazer esse podcast, essa série, né, de podcasts, então agradeço demais aí a galera do Nexto. E também aos educadores que participaram da oficina e que vários e alguns deles vão estar em podcast aqui com a gente também. É isso, gente. Muito obrigada e escutem os outros podcasts se vocês tiverem interesse um pouco mais em teatro do oprimido como um aliado na educação. Até breve.